Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Elvis. O tema de nossa aula de hoje será o Iluminismo. Então pegue aí o seu papel, pegue a sua caneta, faça as suas anotações para que você venha a aproveitar melhor tudo que eu vou explicar para vocês nessa aula de hoje. O Iluminismo ele foi um movimento de cunho filosófico, a princípio, né, que se iniciou ali na Europa a partir do século XVIII. O objetivo deste movimento, dessa revolução no campo das ideias, foi levar a razão para a sociedade. Tá? Então, eles achavam que a sociedade daquela época era uma sociedade muito supersticiosa, né, com muitas crendices. Né? Então, eles achavam que para a sociedade evoluir, para que as pessoas pudessem evoluir, né, para a nação se desenvolver, as pessoas elas tinham que ser mais racionais. Né? Então, o valor máximo para um iluminista, para um pensador iluminista, era a razão. Né? Tínhamos que abandonar as crendices, né? Tinha que abandonar as superstições, né? E acreditar só na razão. Havia uma frase daquela época que se tornou famosa, que é: não acredite em nada como verdade se a sua razão não disser que é verdade. Então, a razão seria o bem maior para a humanidade, certo? Então, você tem aqui, né, o cérebro, né, representando a razão, né, puxando aqui o homem para frente, tentando puxar o homem para frente, enquanto as emoções, as crendices, as superstições, né, tentam puxar o ser humano para trás. Okay? O iluminismo também ele foi um movimento antimonarquista, ou seja, eles não gostavam do rei. Eles achavam que a nação, o povo, não poderia ser governado por um rei que tivesse todo o poder. Então, eles tinham uma outra proposta de governo. Tá? Também faz parte do iluminismo o anticlericalismo. Tá? Era um movimento anticlerical, ou seja, eles não gostavam da igreja, tá? Não gostavam da igreja católica, certo? Então, é um movimento anticlerical. Por isso, muita gente confunde e diz que o iluminismo foi um movimento ateu. O ateu é aquele que não acredita em Deus, né? Mas o iluminismo ele não foi um movimento ateu. O iluminismo, muitos iluministas, eles criam em um Deus, né? Criam num ser criador, né? Só que eles não criam nesse Deus de acordo com o que a Igreja Católica ensinava, certo? Para eles, Deus poderia ser acessado por meio da razão. Né? Eles observavam a natureza, né? E eles observavam a ordem na natureza, eles observavam a lógica que existia na criação, e para eles aquilo era uma evidência de Deus. Né? Seria uma prova de que esse Criador existe. Quando você olha para a natureza e você observa ali a racionalidade, a inteligência por detrás de tudo. Okay? E também o iluminismo foi um movimento que pregava a liberdade de expressão. Para um iluminista, era inadmissível que alguém fosse preso, que alguém fosse morto, condenado, por emitir a sua expressão, né? Por emitir a sua opinião. Então, para um iluminista, deveria existir total liberdade de opinião, total liberdade de expressão. Ok? Então, para um pensador iluminista, né, eles se chamavam iluministas porque para eles estavam levando a luz para a sociedade. Né? Por isso esse nome, iluminismo. Iluminismo vem de iluminar. Né? Então, eles estavam iluminando a sociedade através da racionalidade, através da razão. Né? Foi daí que surgiu a expressão Idade das Trevas, né? Quando o iluminista ele se referia
a Idade Média, ele sempre dizia idade das trevas, idade da escuridão, né? Porque para o iluminista, essa época, a Idade Média, foi um período da superstição, né? Um período das crendices. Então, eles estavam agora iluminando a sociedade através de uma nova forma de pensar. Tá? Eles acreditavam também que para o ser humano evoluir, para um ser humano ser levado ao esclarecimento, ao iluminismo, esse ser humano ele tinha que ter conhecimentos. Ele precisava estudar, precisava adquirir conhecimentos sobre o mundo em que ele vive, e quanto mais conhecimento essa pessoa tivesse, mais ela ia se desenvolver como ser humano. Tá? Para o iluminismo, o estudo, o conhecimento não era para você ter um bom cargo, um bom emprego no futuro. O objetivo principal do estudo e do conhecimento para o iluminista era se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa de caráter melhor. Tá? Então, esse é a crença dos iluministas. Tá? Por isso, por acreditar que o conhecimento leva à iluminação, então, dois franceses, o Denis Diderot e o Jean de Lambert, tá? Eles reuniram todo o conhecimento daquela época, na área de geografia, na área da história, na área da biologia, da medicina e diversos outros campos do conhecimento, uniram num livro, num volume, e recebeu o nome de enciclopédia. A enciclopédia era a reunião de todo o conhecimento que foi produzido naquela época, né, para atingir aquele espírito, aquele objetivo de fazer com que as pessoas crescessem através do iluminismo. Tá? Então, aqui é a página principal ali do livro, né, da enciclopédia. Foi lançada em 1770, ok? E representa ali todo um espírito daquela época, ok? Então eu vou apresentar para vocês aqui os principais pensadores iluministas e suas principais ideias. Foram muitos pensadores iluministas, eu vou apresentar somente os principais aqui nessa aula, tá? Então, vamos começar aqui com John Locke. John Locke foi um inglês, tá? E o John Locke, para o John Locke, existiam os direitos fundamentais do ser humano. Para John Locke, esse inglês, toda pessoa, quando nascia, ela já nascia com alguns direitos. São os direitos fundamentais que todo ser humano tem quando nasce, são três, que é vida, liberdade e propriedade. Então, para John Locke, ninguém tem o direito de ir lá e tirar a vida de alguém. Ninguém tem o direito de ir lá escravizar, tirar a liberdade de alguém. E ninguém tem o direito de ir lá e roubar alguém, tirar a propriedade ou impedir que ele tenha alguma propriedade. Porque esses são os direitos fundamentais. São direitos divinos. Para John Locke, esses direitos foram dados para todo ser humano pelo próprio Deus. Então, são direitos que não dependem de época, não dependem de lugar, de contexto, são direitos eternos, certo? Montesquieu é um outro pensador ali que ele vai dar a ideia da divisão de poderes. Para Montesquieu, como bom iluminista que ele era, ele achava que não deveria existir um rei governando sobre todo mundo. Ele achava que deveria haver pessoas que dividissem esse poder. Então, por isso que ele criou essa teoria aqui da divisão de poderes. Para ele, existia o poder executivo, que é aquele que executa as leis. Existe o poder legislativo, que é aquele que cria as leis, e o poder judiciário, que é aquele que julga. Okay? Então, foram ideias, tanto a ideia do John Locke, de direitos fundamentais, como a ideia do Montesquieu, de divisão de poderes, são ideias que viajaram, começaram a se espalharam pela Europa e viajaram pelo mundo inteiro. Se você ler a Constituição brasileira, vai estar lá sobre os direitos fundamentais, vida, liberdade e propriedade.
está ali escrito na Constituição, né, brasileira. Também está lá a divisão de poderes, né, executivo, legislativo e judiciário. Nós temos um presidente da República, que é o líder do poder executivo, que executa as leis. Nós temos o legislativo, que são os deputados e os senadores que criam as leis. E nós também temos o judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal. Né? Então, essas ideias, a Constituição brasileira, assim como também acontece em outros países, ela foi inspirada, ela recebeu muita influência dessas ideias iluministas que começaram lá atrás, no século XVIII, para você ver como que a história ela influencia o nosso presente. Tá? Outro pensador iluminista, o Voltaire. Né? O Voltaire era um cara antimonarquista e anticlerical. Ele era um pensador iluminista que não acreditava no rei, queria tirar o rei e queria também tirar os clérigos, tirar a igreja. Okay? Tem uma frase dele que também se tornou célebre, que é: o mundo só terá paz quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre. Tá? Então, antimonarquista e anticlerical. Uma frase meia violenta aí, né? Mas que resume muito bem esses ideais iluministas que o Voltaire ensinava. Okay? Rousseau, um outro francês, né? Para o Rousseau, o povo ele é soberano. A vontade do povo ela deve comandar a nação. Ela deve ser soberana na nação. Então, se o povo falar sai, é para sair. Se o povo falar fica, é para ficar. Né? Porque o povo é soberano. Uma outra ideia que influenciou aí diversos lugares, né? Inclusive na Constituição Brasileira, né? No artigo 1º aí da Constituição Brasileira está lá, está escrito ali, ó, que o povo é soberano. Tá? E essas ideias iluministas, elas acabaram acabaram migrando para outros campos de conhecimento. Né? Foi para as artes, foi para a filosofia, para a política, né? E diversos outros campos do conhecimento, inclusive também para a economia. Né? Então, apareceu lá o pensador Adam Smith. O Adam Smith pegou essas ideias de liberdade, de independência do iluminismo, né, e transferiu elas para o campo econômico e criou o liberalismo econômico. Né? O que é o liberalismo econômico? É a crença de que para que uma nação seja próspera, rica e poderosa, ela tem que ter o máximo de liberdade possível econômica. Né? Então, o governo ele não pode se meter nas questões econômicas. Era o que ensinava o Adam Smith. Deixa o povo comprar à vontade. Deixa o povo vender à vontade. Deixa as pessoas criarem as suas empresas sem nenhum impedimento. Tá? Porque isso vai ser benéfico para a sociedade. Tá? Vai ser bom para quem trabalha, tá? Bom para o trabalhador. Se o trabalhador não estiver contente com uma empresa, com um salário, com umas condições de trabalho que ele tiver lá, ele pode ir para outra e ter milhares e milhares de outras opções para ele. Né? Porque existe liberdade econômica. Tá? Quanto mais empresas existirem, quanto mais liberdade, melhor. Tá? Para o cliente também. Né? Para o cliente também. Porque aquele empresário, né, se ele quiser manter a sua clientela, então ele vai ter que investir em qualidade, vai ter que investir em preço, né? Então ele vai ter que provar que o seu produto é melhor do que o do concorrente. E como tem muita concorrência, então o empresário que vai sobreviver, né, é aquele que mais investir na qualidade dos seus produtos. Tá? Então por isso que Adam Smith acreditava que o segredo da prosperidade era ter liberdade. Tá? Por isso que muitos estudiosos hoje em dia dizem que o Adam Smith é o pai da economia moderna. Tá? Para muitos estudiosos, o Adam Smith é o pai da economia moderna. Okay? E outras figuras interessantes também dessa época do iluminismo foram os déspotas esclarecidos. Né? Quem eram os déspotas esclarecidos? Era aquele governante
que era um déspota. O que é um déspota? É o cara que tem toda a autoridade, o cara que é absolutista. Tá? Ele manda e desmanda. Tá? Mas aí começaram a surgir aqueles déspotas, tá? Aqueles absolutistas, aqueles autoritários, que começaram a entrar em contato com as ideias iluministas e começaram a adotar algumas ideias iluministas nos seus reinados, nos seus governos. Foi o caso, por exemplo, do Marquês de Pombal, que era primeiro-ministro ali de Portugal, Marquês de Pombal. Ele é considerado um déspota, porque ele era autoritário, ele era mandão, tinha toda a autoridade para cima dele. Tá? Mas ele começou a ter contato ali com o iluminismo e quis adotar algumas ideias iluministas ali. Tá? Frederico II, da Prússia, também. Prússia é um antigo nome da região onde hoje é a Alemanha. Na Alemanha, antigamente, aquela região ali tinha a Prússia. Então, Frederico II também é outro exemplo de déspota esclarecido. Catarina II, da Rússia, também. Tá? Todos eles aqui eram déspotas, eram pessoas autoritárias, mas começaram a quê? A entrar em contato com as ideias iluministas. Aí criaram escolas, né, criaram leis que era para mais ou menos beneficiar um pouco mais o povo, né, acreditavam ali na importância da racionalidade, né, então eram os déspotas esclarecidos. Ok? Então, muito obrigado pela sua atenção. Essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima.